Ela não hesitou quando tomou a decisão. Ficou em frente a mim, calma, composta e dolorosamente certa, e disse-me que tinha escolhido outro homem. Não houve lágrimas, não houve hesitação, não houve um pedido de desculpas suficientemente forte para suavizar o impacto. Eu ouvi sem interromper, sentindo algo dentro de mim a desligar-se silenciosamente. Não discuti, não fiz perguntas. Já sabia as respostas. Acenei uma vez, peguei na minha jaqueta e saí sem olhar para trás. Naquele momento, acreditei que era o fim, para sempre. Para a audiência, é aqui que a história começa. Silenciosamente, sem gritos ou drama, afastar-me pareceu a única forma de preservar a minha dignidade. Pensei que a distância apagaria a dor, fecharia o capítulo e terminaria tudo de forma limpa. E estava errado. Mas na altura, a certeza pareceu-me sobrevivência. Sair pareceu força, não perda, apenas finalidade. As semanas que se seguiram foram silenciosas e pesadas. Mudei-me para um apartamento pequeno, rodeado por paredes desconhecidas e rotinas sem memórias partilhadas. Os amigos contactaram-me com cautela, sem saberem o que dizer. Mantive as minhas respostas breves e honestas. Ela escolheu outra pessoa, e eu escolhi sair. Evitei o nome dela, os lugares dela, e tudo o que me pudesse puxar para trás. A cura não foi dramática. Foi repetitiva e isolada. O trabalho, o sono, o exercício e as longas noites com os meus pensamentos foram preenchendo os dias lentamente. Aos poucos, a dor suavizou-se. Convenci-me de que tinha aceitado o final. Acreditei que o encerramento vinha da disciplina, não da esperança. Para a audiência, esta fase importa porque a recuperação verdadeira é silenciosa. Não verifiquei as suas redes sociais, não pedi atualizações. Disse a mim mesmo que alguns finais não precisam de explicações. Acreditei, verdadeiramente, que nunca mais haveria. Essa crença trouxe um frágil senso de paz que parecia merecido, estável e permanente, pelo menos por um tempo. 3 meses depois, a vida tinha estabelecido um ritmo em que confiava. Não estava feliz, mas estava firme. Então, numa tarde, um número desconhecido apareceu no meu telemóvel. Era ela. Disse que esperava que eu estivesse bem e perguntou se poderíamos conversar. O meu primeiro instinto foi ignorar completamente. Eu tinha saído por uma razão, mas a curiosidade tem uma atração silenciosa. Concordei em encontrar-me brevemente, dizendo a mim mesmo que seria um encerramento, nada mais. Para a audiência, é aqui que a tensão regressa. Quando alguém que escolheu outro caminho de repente reaparece, as feridas antigas reabrem-se sem aviso. Lembrei a mim mesmo que agora era mais forte. Acreditei que estava pronto para qualquer coisa que ela pudesse dizer. Pensei que o tempo me tinha blindado. Enquanto caminhava para o local do encontro, senti-me calmo à superfície, inconsciente de que a conversa que se aproximava iria desafiar tudo o que eu acreditava ter curado, resolvido e deixado para trás definitivamente. Quando ela chegou, parecia diferente. A confiança que outrora carregava tinha desaparecido, substituída por incerteza e cansaço. Ela pediu desculpa antes de se sentar, depois hesitou, como se não soubesse que versão de si mesma mostrar. Disse que as coisas não tinham acontecido como imaginara. O outro homem não era quem ela pensava que era. Disse que sentia falta da estabilidade e da compreensão que partilhamos outrora. Ouvi em silêncio, sem oferecer resposta. Para a audiência, está aí a reversão emocional. A mulher que um dia partiu agora estava à minha procura de reafirmação. Não interrompi, não desafiei a sua versão dos factos. Simplesmente observei. Ela falou de arrependimento, de confusão, de perceber demasiado tarde o que tinha perdido. Ouvir a sua luta foi perturbador. Senti simpatia, mas não esperança. Algo essencial dentro de mim tinha mudado. O homem que ela deixou para trás já não existia da forma como ela se lembrava. E essa percepção pairou em silêncio entre nós, mais pesada do que qualquer discussão alguma vez poderia ter sido. Depois, ela disse algo que verdadeiramente me chocou. Admitiu que escolhê-lo não tinha sido por amor, mas por fuga. Ela queria emoção, validação e liberdade das responsabilidades. Essa confissão doeu mais do que a traição em si. Significava que a nossa relação não tinha falhado. Tinha sido dada como garantida. Para a audiência, é aqui onde a mágoa se transforma em compreensão. Ela perguntou se havia uma hipótese de recomeçar. A pergunta pairou dolorosamente no ar. Percebi que afastar-me me tinha mudado. Já não estava zangado, mas também não estava disposto a voltar.
O silêncio preencheu o espaço enquanto considerava o que o meu autorrespeito agora exigia. Via claramente que o amor sem compromisso se torna conveniência. Ela esperou pela minha resposta, esperançosa e com medo. Compreendi a sua dor, mas também reconhecia o meu próprio crescimento. Algumas portas fecham-se não por ódio, mas porque reabri-las desfaria a força que foi necessária para sair em primeiro lugar. Disse-lhe a verdade com calma. Disse que a perdoava, mas que perdão não significava voltar. Tinha reconstruído a minha vida sem ela, aprendi a existir sem esperar, e encontrei paz e certeza. Voltar significaria reabrir feridas que já tinha curado. Ela chorou suavemente, acenando como se finalmente compreendesse. Para a audiência, este é o verdadeiro choque. As pessoas esperam uma reunião ou uma rejeição dramática. Não esperam uma finalidade composta. Levantei-me, desejei-lhe o bem e saí primeiro. Desta vez, afastar-me de novo sentiu-se diferente. Sentiu-se escolhido, não forçado. Lá fora, o ar pareceu mais leve. Percebi que já não estava a fugir da dor. Estava a proteger o crescimento. O encerramento não veio do pedido de desculpas dela. Veio da minha decisão de honrar quem me tinha tornado. Saindo daquele encontro, compreendi algo com clareza. A força não é comprovada por ficar. Às vezes é comprovada por se recusar a retroceder, mesmo quando somos convidados a fazê-lo suavemente. As palavras espalharam-se rapidamente entre os amigos. Alguns surpreenderam-se por eu não a ter aceitado de volta. Outros admiraram em silêncio a contenção. Ela lutou com as consequências da sua escolha enquanto eu continuei em frente. Para a audiência, esta parte carrega a lição. O encerramento não vem das respostas. Vem de nos tornarmos alguém que já não precisa delas. Eu não ganhei nada. Simplesmente recusei perder-me 2 vezes. A vida seguiu em frente com firmeza. Concentrei-me no trabalho, na saúde e em reconstruir a confiança no meu próprio julgamento. Ocasionalmente, as memórias surgiam, mas já não me controlavam. O choque não foi ela ter regressado. Foi eu já não precisar da sua presença para me sentir completo. Eu tinha saído uma vez com dor. Desta vez, saí com clareza. Essa diferença importou. Marcou o momento em que verdadeiramente compreendi o custo de ficar demasiado tempo, onde já não era escolhido livre ou plenamente, e por que sair me salvou de formas que eu não conseguia ver antes. Olhando para trás, ela escolheu outro homem, e eu afastei-me acreditando que era o fim. Nunca esperei o seu regresso. Mas o que chocou toda a gente, incluindo a mim, foi o que se seguiu. Eu escolhi-me a mim mesmo sem raiva, sem vingança, sem arrependimento. Para a audiência que está a ouvir, lembrem-se disto. Afastar-se nem sempre acaba uma história, mas muda quem vocês são quando a história tenta regressar. Eu não fechei a porta por amargura. Fechei-a com paz. E essa decisão silenciosa remodelou o meu futuro. Aprendi que a dignidade não é barulhenta. Não discute, não explica. Simplesmente escolhe melhor. Quando ela partiu, perdi uma relação. Quando me recusei a voltar, ganhei clareza. Às vezes, o final mais poderoso não é a reconciliação ou a vingança. É o momento em que percebes que já não estás disposto a aceitar um amor que só chega depois de estar perdido. E essa percepção, mais do que o seu regresso, mudou tudo para sempre.